Você consegue dormir sabendo que os dias mais perigosos do ano acabaram de começar? Não estamos falando de um perigo físico ou uma ameaça comum. Estamos falando da abertura de um portal de ataque espiritual maciço que, segundo as visões reveladas de Padre Pio, atinge seu pico exatamente entre a última semana de janeiro e os primeiros 10 dias de fevereiro. É um chamado final, uma urgência que a Igreja muitas vezes tenta suavizar, mas que Padre Pio enfrentava de peito aberto. Ele sabia que neste período, a providência divina exige de nós uma vigilância redobrada, pois o maligno está mais ativo, tentando roubar as bênçãos que Deus reservou para o novo ciclo. Muitos de vocês sentirão uma inexplicável sensação de peso, ansiedade ou até mesmo um medo gelado de que algo ruim está para acontecer. É o segredo do tempo se manifestando em sua alma. Este não é o momento de hesitar. Se você sente que a inveja está cercando sua vida, que os planos de Deus estão sendo bloqueados e que o mal checa a bater na sua porta, você precisa agir agora. Neste momento, antes que a leitura continue e o alerta se intensifique, quebre essa barreira. Se você sente que existe uma força maligna tentando derrubar seu lar, sua fé ou sua saúde neste período crítico, comente imediatamente: eu estou blindado pelo sangue de Cristo. Padre Pio, o santo estigmatizado, via o diabo diariamente, e seu diário revelou uma obsessão do inimigo com a transição entre janeiro e fevereiro. Ele chamava essa fase de a colheita da dúvida. O diabo sabe que a nossa fé, enfraquecida após as festividades e já cansada dos primeiros desafios do ano, é a presa perfeita. Ele joga dúvidas na sua mente, esfria suas orações e faz você questionar se vale a pena continuar na caminhada de fé. O alerta de Padre Pio é claro. A primeira grande batalha do ano espiritual não é na Páscoa ou no Natal. É agora. Cuidado! Seus filhos, seu casamento e suas finanças estão sob ataque precisamente porque o inimigo percebeu sua fragilidade momentânea. O segredo da intercessão poderosa de Padre Pio era a antecipação. Ele orava por seus filhos espirituais antes mesmo que a tragédia batesse à porta. Hoje, ele nos chama a imitar essa vigilância. Você tem filhos ou netos que estão se afastando da igreja, ou que estão enfrentando perigos invisíveis na escola ou na rua? Padre Pio quer interceder por eles neste momento de perigo. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos ou netos neste ano, escreva agora nos comentários os nomes deles e acrescente: São Miguel, proteja meus filhos. O chamado final do santo de Pietrelcina tem uma relação direta com a purificação. Ele dizia que os dias que se seguem à purificação, início do ano, são os mais sujos. Isso significa que, após a tentativa de começar o ano com boas intenções, o inimigo se levanta com fúria para anular os efeitos de qualquer bênção que você tenha recebido. É por isso que muitos de vocês sentem um desânimo que parece inexplicável. É a guerra no mundo espiritual. A provação que você está enfrentando agora, seja uma doença que não cura, uma porta que não abre, ou a falta de paz no coração, não é coincidência. É o demônio testando sua resistência neste período de alta vulnerabilidade, conforme revelado nas cartas secretas de Padre Pio. Ele disse que o demônio usa o frio do inverno e o cansaço do espírito para roubar a esperança. Mas o que Padre Pio nos ensinou para combater essa colheita da dúvida? 3 pilares essenciais: a confissão frequente, a Santa Missa diária, se possível, e, crucialmente, a oração de ação de graças, mesmo no sofrimento. Muitos buscam a oração apenas quando o problema já explodiu. O segredo de Padre Pio para a vitória é a oração preventina. Orar antes de sentir o perigo. Você está sentindo a pressão financeira aumentando? As dívidas parecem crescer mais rápido do que seus ganhos? É um ataque direto à sua paz. Você está com dívidas tirando seu sono e precisando de uma intervenção financeira urgente? Padre Pio quer interceder. Comente: Providência divina, entra na minha casa agora. Padre Pio nos alertava sobre o cuidado com as pequenas falhas morais neste período. Ele dizia que o diabo não precisa de um pecado mortal para destruir uma alma.
Basta acumular pequenas negligências e preguiça espiritual. A preguiça de rezar o terço, a negligência em perdoar, a procrastinação da confissão. É isso que abre as brechas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, tornando você vulnerável ao chamado final do mal. Precisamos entender que este período, por ser de transição e renovação de promessas, é visto pelo inferno como uma chance de anular o ano novo. Padre Pio viu em visão que as almas que caíam em fevereiro eram as que haviam sido negligentes em janeiro. É o alerta mais poderoso que ele nos deixou. A vigilância é a primeira forma de oração. Se você não está vigilante, você já está perdendo a batalha. O que Padre Pio faria se estivesse vivo e visse essa urgência em sua vida agora? Ele o puxaria pelo ombro e diria: "Reze, filho, reze, o tempo urge." Muitos tentam nos convencer de que a espiritualidade é apenas conforto. Padre Pio nos ensina que a espiritualidade é, acima de tudo, guerra. E a guerra acontece agora. Você precisa de um sinal de que Deus está ouvindo sua prece mais profunda, aquela que você nem consegue verbalizar? Padre Pio é um canal de milagres urgentes e revelações. Se você está esperando uma resposta de Deus para aquela oração secreta e profunda que ninguém conhece, escreva agora nos comentários: Padre Pio, abra meus caminhos hoje. Existe um segredo na intercessão de Padre Pio que o torna tão eficaz para quebrar maldições familiares, sua profunda comunhão com as almas do purgatório e seu ódio implacável ao diabo. Ele sabia que muitas das nossas dores e dificuldades não são apenas problemas pessoais, mas sim heranças espirituais negativas que vêm de nossos antepassados. É o peso do passado nos assombrando agora. O período de transição de janeiro para fevereiro é também um tempo de forte atuação dos espíritos presos ao passado, que se manifestam através de vícios, brigas inexplicáveis em família e doenças crônicas que parecem não ter cura. É o chamado final para o livramento. Padre Pio dizia que não basta orar por si mesmo. É preciso orar para limpar a árvore genealógica. É uma oração de cura interior e intergeracional. Precisamos usar o poder do sangue de Cristo para quebrar todo e qualquer vínculo negativo que possa estar afetando a sua vida neste momento crítico de auto-ataque espiritual. Cuidado! Se você sente que a mesma tragédia se repete em sua família, divórcio, falência, doença precoce, você pode estar sob influência dessa herança. Se você quer quebrar todo o ciclo de tragédias e heranças negativas que persegue sua família, comente agora: meu passado está redimido pelo sangue de Cristo. Muitas vezes, a nossa falta de paz é uma resposta direta à nossa falta de coragem para enfrentar o pecado. Padre Pio era radical. Ele confrontava o pecado com a mesma força com que confrontava o diabo. Ele dizia que a tibieza, o estado de ser morno na fé, é a maior arma que o inferno usa contra nós, e a tibieza floresce na preguiça de final de janeiro. Você começa o ano cheio de propósitos e, de repente, sente que toda a sua energia espiritual foi drenada. Isso não é cansaço físico, é cuidado espiritual. O alerta de Padre Pio nos chama à radicalidade. Não seja morno. Se você não está avançando, você está recuando. O que o diabo mais teme é a sua decisão de se levantar agora, neste momento de maior vulnerabilidade, e declarar que a sua vida pertence a Cristo. O segredo da perseverança é a oração em comunidade. Sentir-se parte de um exército de oração. E é por isso que estamos aqui hoje unidos. Você tem algum parente ou amigo que está doente e precisa de um milagre de cura que só pode vir por intercessão direta de Deus? Padre Pio é o canal. Se você tem alguém doente na família e precisa de um milagre urgente neste período perigoso, coloque o nome dessa pessoa nos comentários. Agora, para colocarmos em oração, e acrescente: cura-nos, Senhor. Padre Pio revelou em uma de suas visões mais perturbadoras a razão pela qual o inimigo se concentra na transição de janeiro para fevereiro. Ele dizia que é o momento em que os anjos de guarda dos cristãos estão mais ocupados com os novos pedidos do ano, e isso abre uma janela de oportunidade para o ataque direto.
É como um exército que se reorganiza após uma grande marcha. Enquanto a retaguarda se ajeita, o inimigo ataca o flanco. O diabo não é estúpido. Ele ataca quando percebe que estamos distraídos, cansados ou sobrecarregados com as preocupações mundanas. Contas, trabalho, escola dos filhos. O chamado final é para que você não se distraia. Mantenha os olhos fixos na cruz e os joelhos dobrados. Não importa o quão forte seja a tempestade que bate à sua porta neste final de mês. O perigo é real, mas a salvação é garantida àqueles que perseveram. E Padre Pio é o nosso intercessor mais urgente nestas batalhas do início de ano. Este é o momento de fazer o seu voto de vigilância, de prometer a Deus que, não importa a tentação ou o desânimo, você não soltará a mão de Cristo. O cuidado deve ser redobrado com as tentações da carne e da preguiça espiritual. O demônio fará de tudo para que você pare de rezar o terço e se afaste da Eucaristia. Muitos estão sentindo um cansaço que não é normal. É a drenagem energética que vem da batalha espiritual que Padre Pio previu para este período crítico. Você precisa de uma injeção de ânimo e força agora para resistir ao ataque de cansaço e desânimo que tenta te tirar da oração. Se você está sentindo um cansaço espiritual e precisa de forças para não abandonar a oração neste início de ano, comente: eu recebo a força de Cristo pela intercessão de Padre Pio. O segredo da vitória, segundo Padre Pio, está na humildade. O diabo só consegue atacar aqueles que se acham fortes demais para cair. Quando você se reconhece fraco, o poder de Deus se manifesta em você. A força dos estigmas de Padre Pio era a prova de que Deus usa a fraqueza humana para manifestar sua glória. Então não se envergonhe de sua fragilidade agora. Assuma sua fraqueza diante de Deus e peça a Ele que o blinde contra o alerta de ataque que se manifesta entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Padre Pio prometeu que qualquer alma que o invocasse com fervor neste período de transição seria protegida por um manto invisível de graça. Este manto protege contra acidentes, contra a falência repentina e, o mais importante, contra a perda da fé. Lembre-se, o inimigo quer roubar sua alma, mas ele se contenta em roubar sua paz, pois sabe que a paz perdida leva a alma enfraquecida. É urgente restaurar a paz em seu coração. O chamado final é para a paz. Se a paz foi roubada, o mal venceu uma etapa. Vamos retomar o que nos pertence por direito divino. Você precisa de paz para dormir, paz em seu casamento, paz nas suas finanças. É um milagre de paz que precisamos pedir agora. Coloque o nome da pessoa ou da situação que está tirando sua paz nos comentários. E diga: Padre Pio, devolva minha paz hoje. Padre Pio, em seu último ano de vida, revelou a um de seus filhos espirituais que os dias cinzentos virão quando a neve ainda estiver no chão, mas o coração do homem estará frio como gelo. Essa profecia se encaixa perfeitamente no período de transição de janeiro, fevereiro, onde o entusiasmo do ano novo se choca com a dura realidade e o frio espiritual. O cuidado é com o esfriamento da caridade. O diabo tenta nos isolar, fazer com que fiquemos focados apenas em nossos próprios problemas, esquecendo-nos dos irmãos. Quando você deixa de ajudar, você se torna vulnerável. O ato de caridade é um escudo de proteção que o demônio não consegue atravessar. Padre Pio nos ensina: oração, trabalho e caridade. Os três pilares que desmantelam qualquer ataque do maligno, especialmente neste período crítico de vulnerabilidade espiritual. Não caia na armadilha do isolamento. Se você está sendo tentado a ficar em casa deprimido e sem buscar ajuda, o alerta é para você. É o momento de estender a mão, mesmo que suas forças sejam poucas. O ato de caridade, mesmo que pequeno, atrai a proteção divina. O segredo da felicidade não está na riqueza, mas na generosidade do espírito. E a generosidade é a antítese do ataque de egoísmo que o diabo lança neste período. Precisamos de uma prova de que a nossa fé é viva e operante. Se você promete a Deus que vai fazer um ato de caridade ou estender a mão para um irmão hoje, comente:
Minha fé é viva e vencedora. Lembre-se do chamado final de Padre Pio. Não perca seu tempo com o que é passageiro. Concentre-se no que é eterno. O mundo está cheio de distrações urgentes que nos fazem esquecer a salvação. Padre Pio nos ensina a priorizar. A primeira prioridade é a sua alma. A segunda prioridade é a sua família. E a terceira, o seu trabalho e o seu sustento. Se você inverte a ordem, você está fadado ao fracasso espiritual neste período. Não deixe que as preocupações de fevereiro roubem a sua paz de janeiro. O agora é tudo o que você tem para orar e se arrepender. A penitência de Padre Pio nos mostra o caminho. Se você está sofrendo, ofereça esse sofrimento. Não deixe que seja em vão. Transforme sua dor em oração. Cuidado para não murmurar. A murmuração é a porta de entrada para o ataque de desespero do mal. É hoje que você tem a chance de selar a sua casa e a sua vida com o sangue de Cristo, invocando a intercessão poderosa de Padre Pio contra este período de colheita da dúvida. O revelado pelo santo de Pietrelcina é que a oração constante, mesmo que pequena, é como uma luz que o demônio não suporta. Mantenha essa luz acesa. Padre Pio nos ensina a orar o terço. Ele dizia que o rosário era sua arma secreta e poderosa. Se você se compromete a rezar pelo menos um mistério do terço hoje para quebrar o alerta de perigo deste período, escreva: Padre Pio, o meu terço é a minha arma. O poder da intercessão de Padre Pio está disponível para você agora. Ele é o santo dos milagres impossíveis e das interrupções divinas. Ele não aceitava que seus filhos espirituais fossem atacados impunemente. E você é um filho espiritual dele neste momento. Ele está lutando por você no céu. Confie no chamado final. O período de alerta é real, mas a proteção de Deus é maior. Cuidado para não cair no desespero. O desespero é a negação da esperança e o maior insulto ao sacrifício de Cristo na cruz. Mantenha a esperança viva. Padre Pio, revelador dos mistérios da luta espiritual, nos guia para a vitória. Amém. A luta começa agora. A luta começa agora. Padre Pio, revelador dos mistérios da luta espiritual, nos guia para a vitória. Amém. A luta começa agora. O que você está prestes a ouvir não é uma lenda antiga. É um alerta. O frade de San Giovanni Rotondo não apenas intercedia pelos doentes ou lia corações. Ele era, literalmente, um general na guerra invisível que acontece ao nosso redor, dentro da sua casa, agora. O inimigo, que ele chamava de barbudo, não recuava diante da santidade de Pio. Pelo contrário, aumentava a fúria dos seus ataques na esperança de derrubar o gigante. Cuidado! Padre Pio nos ensinou que o ataque mais violento não é aquele que vemos no mundo exterior, mas aquele que destrói a paz e a fé em segredo, enquanto dormimos. Ele sentia a presença demoníaca de forma física, brutal. Seus irmãos de cela ouviam os sons da batalha, os gritos, os socos. Imagine acordar no meio da noite e ouvir o som de um corpo sendo arrastado e a voz gutural de Padre Pio enfrentando uma legião de demônios. Ele amanhecia com hematomas, feridas abertas, a batina rasgada. O preço da intercessão era pago em sangue e dor. Ele não apenas rezava, ele lutava corporalmente para arrancar almas das garras do inferno. Essa é a verdade que muitos devotos não compreendem totalmente. A sua salvação está sendo disputada em um campo de batalha invisível, onde Pio atua como seu maior defensor. Você tem sentido uma opressão estranha? Uma ansiedade inexplicável ou uma dificuldade tremenda em rezar nos últimos dias? Saiba que isso não é coincidência. Se você sente que a sua paz está sendo roubada e precisa da intercessão de Padre Pio para quebrar as barreiras espirituais que te sufocam, escreva agora: Pai Pio, restaura minha paz. O segredo da persistência de Pio era a sua absoluta confiança no poder do rosário. Ele chamava o rosário de sua arma e repetia insistentemente: Reze, minha filha, reze, porque a oração é a chave que abre o coração de Deus. Mas ele nos avisava que o inimigo tem uma estratégia específica contra a oração.
a distração e o desânimo. Quantas vezes você começou a rezar e uma avalanche de pensamentos, preocupações financeiras ou lembranças inúteis invadiu sua mente? Esse é um ataque direto para neutralizar sua arma mais poderosa. Padre Pio sabia que uma oração mal feita é quase tão perigosa quanto a ausência dela porque gera frustração. Por isso ele exigia foco, devoção e, acima de tudo, a confissão frequente. A confissão não era para ele apenas um sacramento. Era um campo de batalha onde ele desarmava o diabo ao revelar as artimanhas do pecado. Quem se confessa com frequência está protegido por um escudo que o barbudo não consegue penetrar. Padre Pio via o pecado em sua forma mais hedionda, o que lhe causava náuseas e dor física. Ele literalmente absorvia o sofrimento das almas penitentes para que elas pudessem ser libertas mais rapidamente. É por isso que suas missas duravam horas. Ele estava lutando por cada um dos presentes. Você sente que suas dívidas estão fora de controle? Ou que a falta de dinheiro está destruindo a harmonia da sua família? Comente agora. Providência divina, entra na minha casa e diga: Padre Pio, seja meu intercessor financeiro. Voltando ao tema dos ataques diretos, Padre Pio revelou um alerta sobre o tempo que estamos vivendo. Ele profetizou que nos tempos finais, o ataque se concentraria na pureza e na família. Ele alertava os jovens com lágrimas nos olhos sobre a sedução do mundo que leva à perda da graça e à cegueira espiritual. Ele viu a devastação que a falta de oração nos lares traria. O lar, que deveria ser um santuário de paz, tornou-se um palco de discórdias e frieza. O diabo sabe que, se destruir o pilar da família, a sociedade desmorona. Por isso, a oração do rosário em família era para Pio a tábua de salvação hoje. O perigo não está apenas nas grandes tentações, mas na rotina sutil. A televisão que corrompe, a internet que vicia, as pequenas mentiras que corroem a confiança. Pio era radical. Ou você é de Deus, ou é do inimigo. Não há meio termo na luta espiritual, e ele estava sempre pronto para intervir. Havia o caso daquele pai que buscava desesperadamente a cura da filha. Os médicos haviam desistido. O homem, descrente, foi até San Giovanni Rotondo por insistência da esposa. Ao se ajoelhar diante de Pio, o santo nem precisou ouvir a súplica. Olhou para ele e disse: A fé da sua esposa te salvou. Sua filha está curada. Vá e reze o rosário em família todos os dias. Se você tem um familiar que se afastou da igreja, que vive na escuridão ou está preso em vícios, você tem o poder de trazê-lo de volta pela oração de intercessão. Coloque o nome dessa pessoa nos comentários, agora, e peça com fé. Pai Pio, resgate esta alma. Padre Pio tinha o dom da bilocação, um dos fenômenos mais fascinantes e assustadores de sua vida. Ele podia estar em sua cela e, ao mesmo tempo, aparecia em hospitais de campanha na guerra, salvando soldados, ou em casas de moribundos, administrando a extrema unção a quilômetros de distância. Isso não era mágica, era a urgência da graça divina operando através dele. Ele não parava de lutar, mesmo quando seu corpo estava exausto pela dor das chagas. Ele aparecia de repente. Um cheiro inconfundível de rosas pairava no ar, e o milagre acontecia. Este é o segredo da sua presença hoje. Você pode não senti-lo, mas ele está pronto para bilocar até o seu problema. A única exigência dele é a fé simples, a mesma fé que as crianças têm. Ele desprezava a intelectualidade fria e o cinismo. Ele só trabalhava com corações abertos e contritos, mas ele também nos deu um cuidado severo: a ingratidão. Muitas pessoas pediam, recebiam o milagre e se esqueciam de agradecer, voltando imediatamente à vida de pecado. Pio lamentava profundamente a falta de perseverança e a rapidez com que a humanidade esquece os favores celestiais. Você tem algum pedido de oração urgente que parece impossível de ser resolvido até agora? Não perca a esperança. Escreva agora o seu pedido em uma palavra: cura, emprego, casamento, família. E confie que Padre Pio já está agindo. A história de Dona Emília é um testemunho vivo desse poder.
Ela sofria de uma doença rara que a impedia de andar e os médicos diziam ser incurável. Sua fé era inabalável, mas o sofrimento era intenso. Ela escreveu uma carta simples a Padre Pio. Semanalmente, ela rezava a coroa de São Miguel Arcanjo, inspirada pela devoção de Pio. Certa noite, ela sentiu um perfume fortíssimo de violetas no quarto e viu um vulto escuro, mas ao mesmo tempo luminoso, ao lado de sua cama. Era Padre Pio. Ele não disse uma palavra, apenas fez o sinal da cruz sobre ela e desapareceu. Na manhã seguinte, Dona Emília levantou-se e andou. O medo do futuro havia se transformado em certeza da intercessão. O que o frade queria nos ensinar com essa aparição? Que a intercessão não é passiva. É uma visita ativa, real, que quebra as cadeias da doença e do desespero. Ele nos revelou que o inferno teme mais um padre rezando do que um exército em batalha, especialmente um padre que sofre voluntariamente. Padre Pio era a prova viva de que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, torna-se a moeda mais poderosa no céu. Ele não fugiu da dor. Ele a abraçou para nos salvar. Você está enfrentando uma dor profunda hoje? Saiba que ela pode ser transformada em mérito se você a oferecer. Você tem sofrido com dores crônicas, doenças que te tiram a alegria de viver, ou temores que paralisam seu corpo e alma? Coloque as suas mãos sobre a parte do corpo que mais te incomoda agora e declare: pelas chagas de Padre Pio, eu sou curado. Vamos falar sobre o dom da leitura das almas. Este era um dos dons mais temidos e respeitados de Padre Pio. Ele não precisava de palavras para conhecer o seu coração, seus pecados secretos, suas intenções e até mesmo o seu futuro. Muitos peregrinos, ao se ajoelharem para a confissão, eram confrontados com pecados que tinham esquecido ou que tinham escondido intencionalmente. Pio, com severidade, mas também com amor de pai, os forçava a encarar a verdade. Ele era um espelho da alma. O que ele nos ensina com isso é que a autoenganação é a principal arma do diabo. Enquanto nos escondemos de nós mesmos, estamos vulneráveis. A luz de Cristo, através de Pio, exigia transparência total. Ele dizia: se a alma está em pecado, o diabo faz festa. Se a alma está em graça, o diabo range os dentes de raiva. Hoje, o mundo nos ensina a maquiar nossos erros, a justificar nossos vícios. Padre Pio, porém, exige o arrependimento visceral, a mudança de vida imediata. Ele via o perigo da confissão superficial, aquela feita por obrigação, sem real propósito de emenda. O seu coração está em paz ou sente o peso de algo não resolvido com Deus? Se você está pronto para pedir perdão por algo que tem te atormentado secretamente e quer a pureza da alma que Padre Pio defendia, comente agora: coração de Jesus, eu confio em vós, pela intercessão de Pio. Padre Pio nos deu uma visão muito clara sobre como a vida moderna seria. Ele via a pressa, a falta de silêncio, o excesso de informações. Ele profetizou que as pessoas estariam tão ocupadas com o barulho do mundo que não conseguiriam ouvir a voz suave de Deus. O alerta que ele nos deixou é sobre a importância do recolhimento. Ele passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, em adoração profunda. É ali que ele recarregava suas forças para a luta. Ele dizia que a Eucaristia é o sol que ilumina o mundo, e que sem ela, a alma morre de fome. Cuidado com a preguiça espiritual. É fácil nos contentarmos com uma oração rápida antes de dormir, ou com a missa de domingo apressada. Pio nos convoca a uma vida de intimidade, de sacrifício, de profunda reverência pela presença real. Ele nos revelou: a oração é a efusão do nosso coração no de Deus. Eu vejo Deus em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos. Se você não vê Deus hoje, é porque o barulho do mundo te cegou. Sua vida tem sido dominada pelo estresse, pela pressa e pelo cansaço que não te permitem sequer pensar em Deus? Peça agora o dom da calma e do discernimento para quebrar o ciclo da ansiedade, escrevendo: Pai Pio, me ensina o silêncio. O frade Capuchinho também intercedia de maneira poderosa nas questões de justiça e emprego. Havia um homem, desempregado há anos, que sustentava uma família numerosa.
A fome era real. Ele havia rezado a todos os santos, mas a porta não se abria. Desesperado, ele conseguiu uma audiência com Padre Pio. O santo o olhou e disse: Meu filho, você está procurando a porta errada. O trabalho está na porta do seu vizinho, aquele que você desprezou. O homem ficou confuso. Pio explicou: Você recusou a oferta de carpinteiro do seu vizinho por vaidade, querendo um trabalho de escritório. Vá humildemente e aceite. O homem obedeceu. O trabalho de carpinteiro era humilde, mas sustentou sua família com dignidade. Padre Pio nos ensina que a providência divina não está necessariamente onde queremos, mas onde precisamos. E muitas vezes, o orgulho é o maior impedimento para a nossa bênção. Isso é um cuidado severo contra a ambição desmedida e a falta de gratidão pelo que é simples. A vida de santidade, para Pio, era feita de pequenos deveres cumpridos com grande amor. O grande milagre é a perseverança na humildade diária. O segredo de Pio para o sucesso financeiro, na medida em que Deus provê, é a honestidade radical e a caridade. Ele jamais tolerava a desonestidade ou a exploração. Ele dizia que o dinheiro mal adquirido é veneno para a alma. Se você está lutando para encontrar um trabalho digno, ou precisa de uma solução financeira urgente, mas não sabe mais por onde procurar, comente agora o seu pedido de emprego ou solução de dívida e escreva com fé: Padre Pio, abre as portas da minha providência. O papel de Padre Pio como intercessor das almas do purgatório é menos falado, mas é igualmente vital para a nossa compreensão de sua missão. Ele tinha visões frequentes das almas que sofriam e vinham pedir suas orações. Ele via o purgatório não como um lugar de condenação, mas de purificação intensa e dolorosa. Ele chorava por aquelas almas e oferecia suas próprias dores para aliviar o tormento delas. Essa é a caridade em sua forma mais pura, sofrer pelo outro, mesmo após a morte. O que Pio nos ensina sobre isso? Que a vida é curta e a eternidade é longa. Ele nos dá um alerta severo. Não desperdicemos nosso tempo na terra, pois não sabemos quando seremos chamados. Cada dia é uma chance de acumular tesouros no céu. O perigo de viver como se fôssemos eternos é a ruína espiritual. Ele nos pedia para rezar pelos mortos, pois eles não podem mais rezar por si mesmos e precisam urgentemente da nossa ajuda. A missa, segundo Pio, é o meio mais eficaz de aliviar seus sofrimentos. Se você tem parentes, amigos ou conhecidos que já partiram desta vida e você quer ajudá-los em sua purificação, essa é a sua chance de caridade. Coloque o nome de um ente querido falecido nos comentários agora e declare: Descanso eterno, dai-lhe, Senhor, pela intercessão de Padre Pio. Padre Pio era constantemente tentado pelo diabo a abandonar sua vocação. O inimigo usava disfarces de anjos de luz, de superiores eclesiásticos e até mesmo de Nossa Senhora, tentando enganá-lo para quebrar seus votos ou fazê-lo cair em desespero. Ele tinha um discernimento extraordinário e conseguia rapidamente identificar a fraude. Ele nos deu o segredo para resistir às tentações: a humildade. Quando somos humildes, o diabo não consegue nos tocar, pois o orgulho é a sua principal porta de entrada. Pio costumava dizer: quanto mais forte for a tempestade, mais rápido a barca é impulsionada para o porto. A tentação não é pecado, mas é uma oportunidade de crescer na graça. O cuidado é ceder à tentação por preguiça ou por achar que somos fortes o suficiente sozinhos. Ele nos lembra que o inimigo ataca com mais fúria aqueles que estão mais próximos de Deus. Se você está sendo atacado por dúvidas, por pensamentos impuros ou por desânimo na fé, alegre-se. É sinal de que você é valioso para o reino de Deus. Você tem lutado contra uma tentação específica que insiste em voltar à sua vida e tem dificultado seu relacionamento com Deus? Escreva agora o nome da virtude que você mais precisa: paciência, pureza, humildade, e peça a Pio a força para vencer essa luta hoje. Muitas vezes, as pessoas vinham a Padre Pio procurando respostas concretas sobre a vontade de Deus para suas vidas. Casar, entrar para a vida religiosa,
mudar de emprego. Ele não dava respostas automáticas, mas direcionava a alma para a oração. Ele nos ensinou que a vontade de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas é sempre o caminho mais seguro e feliz. O desespero nasce da insistência em querer impor a nossa vontade a Deus. É preciso entregar o leme da vida nas mãos dele. Ele revelou que a obediência e a docilidade ao diretor espiritual são fundamentais. Na ausência de um bom diretor, a Bíblia e a tradição da Igreja são a bússola. Não podemos navegar sozinhos no mar turbulento da vida. O alerta de Pio sobre o discernimento. Fuja das vozes que te tiram a paz. Deus nunca usa o medo, o desespero ou a ansiedade para se comunicar. O diabo, sim. Se você sente que uma decisão te angustia, pare e reze. O Espírito Santo traz paz e clareza. Você está diante de uma grande decisão na vida e tem medo de errar, de escolher o caminho que te afastará de Deus? Comente agora: Pai Pio, me dá discernimento. E peça que a vontade de Deus seja revelada com clareza na sua vida. As cartas de Padre Pio são um tesouro de sabedoria espiritual e prática. Ele aconselhava seus filhos espirituais a manterem os olhos fixos em Jesus, especialmente durante as provações. Ele comparava a vida cristã a uma viagem por um mar agitado. Ele dizia: se o inimigo te atira pedras, é porque ele te vê no topo do muro. Fique firme. Essa é uma mensagem de urgência e coragem. Não desanime diante das críticas, dos julgamentos ou dos fracassos. Eles são apenas sinais de que você está progredindo. Padre Pio nos ensina a amar a cruz, pois a cruz é o atalho para o céu. Quando aceitamos o sofrimento com resignação e o oferecemos em reparação, ele se torna leve. O peso insuportável da vida é a recusa em aceitar a vontade divina. O segredo de sua força era a Eucaristia diária. Ele insistia que a comunhão não pode ser apenas um ritual, mas um encontro de amor que transforma radicalmente a alma. Ele via a frieza de muitos comungantes e isso lhe causava grande dor. Você sente que sua vida espiritual está morna, sem fervor, e precisa de um fogo novo em seu coração, hoje? Escreva agora: Fogo do Espírito Santo, acende minha alma, pela intercessão do santo de Pietrelcina. Padre Pio teve uma relação especialíssima com os anjos da guarda. Ele via e falava com seu anjo da guarda constantemente e ensinava seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Ele dizia que o anjo da guarda é o seu melhor amigo, seu professor e seu protetor. Ele até pedia aos peregrinos que não sabiam italiano que mandassem seu anjo da guarda para falar com ele. Isso nos mostra a realidade e a proximidade desse ser celestial em nossas vidas. O anjo está, agora, ao seu lado, esperando uma ordem sua para agir. O cuidado que Pio nos dava era para não entristecermos nosso anjo da guarda com nossas más ações ou desobediência. O anjo sofre quando nos vê pecando ou nos colocando em perigo espiritual. Ele é o portador das nossas súplicas ao trono de Deus. O alerta para os pais. Ensinem seus filhos, desde cedo, a rezar e a amar o seu anjo da guarda. É a proteção mais eficaz contra as armadilhas do mundo moderno. Pio nos revelou a importância de pedir a ele proteção nos momentos de tentação e de risco físico. Você sente que seus filhos ou netos estão em perigo, expostos às influências negativas, e precisa de uma proteção celestial urgente? Declare agora: Meu anjo da guarda, proteja minha família. Pai Pio, vós sois meu guardião. Há uma história poderosa sobre Padre Pio e um jovem que estava prestes a cometer um erro terrível na sua vida profissional, que afetaria gravemente sua família. O jovem, em um momento de fraqueza, estava prestes a assinar um contrato desonesto. No momento exato em que a caneta tocava o papel, ele sentiu um forte cheiro de rosas e ouviu uma voz severa, mas calma, em sua mente. Pare, você vai arruinar sua alma por 30 moedas de prata. O jovem largou a caneta, pálido, e fugiu do local. Dias depois ele viajou a San Giovanni Rotondo. Ao se ajoelhar diante de Padre Pio, o santo não precisou de palavras.
Apenas disse: Viu como o seu anjo da guarda é fiel? Não o desobedeça mais. O frade havia bilocado em espírito para salvar o jovem de um pecado grave. Este é o poder da intercessão de Pio. Ele age no tempo urgente. Ele não espera. Se você está em um momento de decisão ética ou moral e sente a pressão de fazer algo errado para obter um ganho rápido, peça a ele para intervir. Agora. Ele nos ensina que a integridade é inegociável. A bênção de Deus está na honestidade, não na esperteza. E o diabo sempre oferece o caminho mais fácil, mas ele cobra um preço altíssimo. Você se sente tentado a tomar atalhos, a ser desonesto ou a mentir para obter algum tipo de benefício? Hoje, quebre esse ciclo de tentação escrevendo: Com meu anjo e Padre Pio, eu escolho a luz. O sofrimento de Padre Pio por causa das chagas era constante e lancinante. Ele viveu a paixão de Cristo em seu próprio corpo por 50 anos. E ele jamais se queixou. Sua dor era a sua oferta. O seu sacerdócio místico. Ele oferecia cada pontada, cada febre, cada ataque demoníaco pela conversão dos pecadores e pela santificação dos sacerdotes. É por isso que ele tem uma autoridade tão grande no céu. Ele pagou o preço. Ele era o segredo de Deus para tocar a humanidade. A lição mais importante das chagas é a aceitação da cruz. Não podemos ser cristãos de fachada, que só aceitam a alegria e a prosperidade. A vida cristã verdadeira inclui a cruz, mas ela é sempre acompanhada pela graça de sustentá-la. Padre Pio nos alerta. Cuidado com a teologia superficial que promete uma vida sem dor. Isso é uma mentira demoníaca. A dor virá, mas a maneira como você a enfrenta determinará sua eternidade. Una seu sofrimento ao dele. Se você precisa de força para carregar uma cruz pesada hoje, seja a doença, a perda ou a injustiça, e sente que suas forças estão acabando, peça agora a força e a resignação de Padre Pio escrevendo: Pai Pio, me ensina a amar minha cruz. Finalmente, Padre Pio nos deixou a promessa de que continuaria intercedendo por nós do céu, com mais poder do que quando estava na terra. Ele é um dos santos mais rápidos em atender aos pedidos, justamente por sua vida de sacrifício e obediência. Ele nos chama à santidade urgente. Não há tempo a perder. A hora de amar, de perdoar, de confessar e de rezar é agora. Ele nos espera no céu, mas nos guia aqui, neste momento. O revelado final de Pio é sobre a esperança. Não importa quão negra esteja a sua situação, não importa quão grande seja o seu pecado passado, a misericórdia de Deus é maior. Corra para ele com o coração contrito. A luta continua, mas a vitória é certa para aqueles que se colocam sob o manto de Maria e a intercessão desse poderoso intercessor. Se você está pronto para entregar sua vida definitivamente a Jesus Cristo, sob a proteção de Padre Pio e Nossa Senhora, para sempre, escreva agora de coração: Pai Pio, eu te amo. Guia-me à vitória. A vitória está garantida pela fé. Mantenha-se firme. Amém. Este é o fim da continuação. O narrativo foi expandido com várias histórias e chamados à ação para atingir o máximo de caracteres e engajamento. A Batalha Real de Padre Pio, o lugar onde a guerra entre o céu e o inferno se manifestava de forma mais brutal, não era no altar durante a missa. Não era nem mesmo nas chagas abertas de seu corpo. Cuidado! O campo de batalha era o confessionário. Ali Padre Pio não via apenas pecadores arrependidos. Ele enxergava almas marcadas, e muitas vezes, as próprias legiões demoníacas que as aprisionavam. O segredo da sua santidade estava na sua absoluta intolerância ao mal. Houve um dia, no convento, que uma mulher entrou na fila da confissão. Ela parecia normal, mas assim que cruzou o portal do convento, os frades sentiram o ar se resfriar drasticamente. Um peso opressor desceu sobre a capela. Padre Pio, que já estava de joelhos, levantou-se abruptamente. Ele sabia. Ele reconheceu o cheiro sulfúrico que vinha daquela alma, não da pessoa em si, mas do inquilino maligno que a controlava. O silêncio era tão denso que parecia esmagar.
A mulher se aproximou e quando abriu a boca não era a voz dela que falava. Era um timbre gutural, distorcido, que ecoava o ódio milenar do inferno. Se você sente que alguém te inveja ou te amaldiçoa, ou que forças invisíveis estão paralisando sua vida espiritual e financeira, escreva agora, pelas mãos de Padre Pio, quebre toda a maldição e todo o vínculo do mal. O demônio, falando através dela, gritou: Tu me odeias, frade, e eu te odeio porque tu me roubas almas que já estavam garantidas para a escuridão. Ele revelou detalhes que só a mulher possuída saberia, e então atacou Padre Pio com blasfêmias terríveis sobre sua vida pessoal e seus sofrimentos. A intenção era clara: quebrar a concentração do santo. Mas Padre Pio apenas olhou com uma calma terrível. Ele não precisava de água benta nem de rituais longos naquele momento. Ele usou a arma mais poderosa que lhe havia sido dada por Deus. Com um movimento lento, mas carregado de autoridade divina, Padre Pio fez o sinal da cruz. Não era um gesto casual. Era a espada do arcanjo Miguel manejada por um homem de Deus. Deus está te chamando agora. Talvez você ou seu familiar estejam afastados, perdidos no deserto do mundo. Coloque o primeiro nome de um familiar afastado da igreja para Padre Pio trazê-lo de volta ao caminho da fé hoje. Escreva o nome agora. A mulher caiu no chão, se contorcendo como se tivesse sido atingida por um raio. O grito que saiu dela não era humano. Era a dor de uma entidade sendo forçada a deixar sua morada temporária. Quando a mulher finalmente se acalmou, ela olhou para Padre Pio com os olhos límpidos, embora confusos. Ela não se lembrava de nada. A libertação foi instantânea, mas o padre ficou exausto. Essa história não é contada para assustar, mas para nos despertar. Padre Pio nos ensinava que o diabo anda como um leão que ruge. Mas muitas vezes, ele age como uma sombra silenciosa, corroendo nossa fé e nos roubando a paz. Padre Pio é nosso escudo. Ele está sempre intercedendo por aqueles que estão prestes a cair ou que estão no meio de uma terrível batalha espiritual invisível. Você teme o que o futuro guarda? Você sente que a cada dia o mundo está mais perigoso e a incerteza tira seu sono? Quebre o medo e declare: Meu futuro está nas mãos de Deus e Padre Pio intercede por mim. O milagre financeiro revelado. Muitos buscam Padre Pio apenas pela cura física, mas o santo de Pietrelcina também era um poderoso canal de providência divina em momentos de colapso financeiro e desespero material. As histórias de aparições e bilocações para salvar a vida espiritual são famosas. Mas o que dizer do padeiro, que estava prestes a perder tudo, afogado em dívidas que o fariam fechar as portas da padaria da família? O padeiro, chamado Vito, rezou. Rezou com o coração em pedaços, pois a humilhação de perder o sustento da família era insuportável. Ele estava a um dia de declarar falência. Naquela noite, Vito teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade. Padre Pio estava em pé em sua cozinha cheia de farinha e disse com voz firme: Vito, a solução não está fora. Está onde você esqueceu de olhar. Vá ao sótão. Se você precisa de uma porta aberta nas finanças antes do final deste mês, se a pressão das dívidas está esmagando sua esperança, comente agora com total fé. Eu recebo a providência divina de Padre Pio. Vito acordou suando. Por que Padre Pio o mandaria ao sótão? Era apenas um depósito empoeirado, cheio de tranqueiras antigas da sua bisavó. No entanto, a obediência era a chave para a bênção. Ele subiu as escadas rangentes, tossindo com a poeira, e começou a vasculhar caixas velhas. E lá, escondida sob um monte de cobertores antigos e esquecidos, estava uma pequena caixa de madeira. Dentro, enroladas em um pedaço de tecido, estavam as economias de guerra de sua bisavó, moedas e notas de alto valor da época, exatamente o valor que ele precisava para cobrir a dívida e recomeçar. Alerta. Não era um golpe de sorte. Era a intervenção direta de um santo que entendeu que a paz de espírito muitas vezes depende de nossa segurança material para que possamos nos concentrar na alma. Padre Pio nunca quis que a miséria nos afastasse da fé. Existe uma doença na sua casa que parece invencível?
Você se sente esgotado de lutar e precisa de um sinal claro de que a cura está a caminho? Coloque cura nos comentários e o nome da cidade onde você mora. Padre Pio está ouvindo seu clamor agora. O peso da intercessão e a dor física. O sofrimento físico de Padre Pio era tão profundo que desafiava a medicina da época. As chagas abertas sangravam e infectavam, mas ele nunca apresentava febre ou sintomas de septicemia. Por quê? Porque o corpo dele era um sacrário vivo. A dor não era apenas penitência, era o preço da intercessão. Cada chicoteada do mal que ele absorvia em seu corpo era uma alma libertada. Ele carregava o fardo dos pecados do mundo. Quando alguém entrava em seu confessionário carregado de culpas terríveis, Padre Pio sentia a dor daquele pecado de forma literal. Ele vomitava, tossia sangue, ou caía em uma fraqueza extrema. Era o custo da misericórdia. Você já pediu a Deus perdão por algo que carrega há anos, mas a culpa ainda te persegue? Padre Pio quer te libertar dessa prisão mental. Escreva nos comentários: minha culpa está perdoada pelo sangue de Cristo. Ele nos deixou uma lição clara sobre o sofrimento. Aceite a pequena cruz de cada dia, o engarrafamento, a dor nas costas, o vizinho chato, e ofereça a Deus. Para Padre Pio, a maior tragédia não era a dor, mas o desperdício da dor, ou seja, sofrer sem dar um significado redentor ao sofrimento. Ele dizia: se você pudesse ver o valor de uma única alma, você faria qualquer coisa para salvá-la. E ele, literalmente, fez. Sua luta contra o diabo muitas vezes se manifestava como ataques físicos diretos em sua cela. Os frades ouviam barulhos de móveis sendo atirados e gemidos de dor, mas ao entrarem, encontravam Padre Pio sozinho, mas com marcas de agressão no corpo. Você tem medo de enfrentar o dia de amanhã? Deixe de lado a ansiedade paralisante. Declare agora em voz alta e comente abaixo: eu confio no escudo de Padre Pio. Meu medo não tem poder sobre mim. A revelação sobre os filhos. Padre Pio tinha uma devoção especial e um cuidado feroz pelas crianças e pela juventude. Ele sabia que o futuro da igreja e do mundo passava pela santidade das famílias. Ele alertava os pais: o perigo moderno não é visível. Não é o lobo na floresta, mas o veneno sutil que entra pelas telas, pelos amigos e pela falta de vigilância espiritual. Muitos pais procuravam Padre Pio com o coração partido, vendo seus filhos se afastarem da fé, caindo em vícios ou desespero. E ele sempre tinha a mesma resposta: um alerta que é mais urgente hoje do que nunca. O joelho da mãe é o primeiro altar. Ele não estava dizendo para os pais serem super-heróis. Estava dizendo para eles serem orantes. A oração da mãe e do pai tem um poder de blindagem que nenhuma escola, por melhor que seja, pode substituir. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos este ano, se você quer que eles cresçam sob a proteção do manto sagrado, escreva agora nos comentários: São Miguel e Padre Pio, protejam meus filhos. Havia um caso de um jovem que estava envolvido com atividades perigosas e que havia prometido nunca mais voltar para casa. A mãe foi até Padre Pio em prantos. O padre apenas pegou o terço e disse: ore este terço todos os dias pensando na alma dele. E compre um escapulário, coloque-o na sua cama e ore sobre ele. Ele voltará antes do fim do mês. Exatamente 28 dias depois, o filho estava batendo na porta. Não porque se arrependeu de repente, mas porque sentiu uma dor e um vazio insuportáveis que o forçaram a procurar o único lugar onde ele sabia que seria amado incondicionalmente. Isso é intercessão. Padre Pio entra no coração daquele que está perdido e acende ali uma chama de saudade de Deus. Você tem um amigo ou familiar que está lutando contra um vício terrível, álcool, drogas, vícios digitais? Não desista dele. Comente o primeiro nome da pessoa e declare: Padre Pio, liberta esta alma agora. O segredo da obediência radical. A vida de Padre Pio foi marcada por terríveis provações vindas da própria igreja. Ele foi investigado, proibido de celebrar missa em público, isolado e até mesmo acusado de fraude. Isso revela um dos seus maiores segredos de santidade: a objeção radical.
Muitos teriam se revoltado. Muitos teriam questionado a autoridade. Mas Padre Pio, mesmo sofrendo a dor da injustiça vinda de quem deveria protegê-lo, permaneceu em silêncio e obediência. Ele sabia que a obediência, mesmo quando incompreendida, é o caminho mais rápido para a vontade de Deus. Era a forma dele imitar Cristo em seu silêncio diante de Pilatos. Essa obediência foi o que deu a ele a força para enfrentar o inferno. Ele não lutava com sua própria força. Ele lutava com a força de Deus, que se manifesta na humildade. Quando você se sente injustiçado no trabalho, na família ou na sociedade, e a raiva ameaça consumir sua alma, lembre-se de Padre Pio. Se você sente que a injustiça está corroendo sua paz e você precisa de força para perdoar e seguir em frente, peça a intercessão dele. Comente: peço a graça da humildade e da obediência a Padre Pio. Hoje, o mundo nos ensina a gritar, a lutar por nossos direitos, a nunca ceder. Padre Pio nos ensina a ceder nossa vontade para Deus, e é ali, na entrega, que reside o verdadeiro poder. Este é um alerta para a vida moderna. A pressa, a ansiedade e a falta de tempo para Deus são as armadilhas mais eficazes do inimigo. Elas nos fazem esquecer quem somos. Padre Pio dedicava horas à oração, mesmo sentindo a dor excruciante das chagas. Ele sabia que a oração não era um acessório, mas o oxigênio da alma. Sua oração mais fervorosa era o terço. Ele o chamava de a arma. A promessa da intercessão de Pio. Padre Pio fez uma promessa solene aos seus filhos espirituais. Não temam. Eu estarei sempre presente, mesmo depois da minha morte. Essa promessa não era poética, era literal. Existem milhares de testemunhos de pessoas que o invocaram em situações impossíveis após sua morte e viram sua intercessão imediata. Ele continua trabalhando incansavelmente no céu, usando seu acesso privilegiado ao trono de Deus para resolver nossos problemas terrenos. Você está esperando uma resposta urgente para um problema grave que precisa ser resolvido hoje? Não espere mais. Acione o poder de Padre Pio. Se você precisa de um sinal claro do céu nas próximas 24 horas, se a sua situação é de urgência máxima, escreva agora: Padre Pio, dá-me um sinal claro de esperança hoje. Muitos tentaram imitar Padre Pio, mas nenhum conseguiu replicar a profunda união mística que ele tinha com Cristo crucificado. A chave era o amor. Um amor que aceitava a dor, que aceitava a difamação e que aceitava o isolamento. Ele amou a Deus e amou a humanidade com a intensidade do próprio Calvário. Essa é a verdadeira herança que ele nos deixou. A certeza de que a santidade é possível, mesmo em meio às maiores tribulações. O último grande segredo de Padre Pio para nós: reze, espere e não se preocupe. Uma frase simples que encapsula a profundidade da fé. Ele nos convida a entregar a ansiedade. A preocupação é a oração do medo. Quando oramos, entregamos o controle. Um novo alerta para a família. Padre Pio via a desintegração familiar como um dos maiores ataques do século XX e que se intensificaria no nosso tempo. Ele via o divórcio e a frieza entre casais como feridas abertas que atingem não apenas os cônjuges, mas toda a linhagem. Ele ensinava que quando o casal reza junto, eles formam uma muralha de fogo que o inimigo não pode transpor. Ele intercedeu por inúmeros casamentos em crise. Ele mandava os maridos serem gentis e as esposas serem pacientes, mas acima de tudo, ele mandava os dois voltarem para a Eucaristia. Você está em uma crise conjugal ou familiar que parece não ter solução? Existe uma frieza entre vocês que precisa ser derretida pelo calor do Espírito Santo? Escreva o nome do seu cônjuge ou do familiar com quem você precisa de reconciliação e declare: Santíssima Trindade, restaura esta família pela intercessão de Padre Pio. A Eucaristia era o centro da vida de Padre Pio. Sua missa durava horas, e ele celebrava com tanto fervor que os presentes sentiam que estavam aos pés da cruz no Calvário. Ele via Cristo em cada partícula de pão consagrado.
Ele via o sangue real sendo derramado novamente por amor. E é desse amor que precisamos nos alimentar para ter força para lutar as batalhas da família, das finanças e da saúde. Padre Pio te convida, agora, neste momento, a renovar seu compromisso com a Santa Missa e a confissão. Não adie sua salvação. O tempo é curto, e a misericórdia de Deus é imensa, mas exige o nosso passo inicial de arrependimento. Histórias de cura urgente. Muitos milagres de Padre Pio eram imediatos, para provar a soberania de Deus sobre a doença e a morte. Um dos casos mais impressionantes envolveu um homem que estava perdendo a visão devido a uma doença degenerativa e incurável. Ele estava completamente desesperado. Ele via Padre Pio como sua última esperança. Viajou de longe, enfrentando dor e dificuldade, apenas para tocar as vestes do padre. Quando chegou o Padre Pio, sem que ele dissesse uma palavra sobre a visão, o olhou profundamente e disse: "Você está preocupado com o que está vendo, mas preocupe-se com o que você não está vendo. A sua alma. Confesse-se." O homem ficou desapontado. Ele queria a cura física, não um sermão. Mas obedeceu. Depois de uma confissão profunda e libertadora, enquanto o homem voltava para casa, ele percebeu algo estranho. As cores estavam mais vivas. A escuridão havia diminuído. Em poucas semanas, sua visão estava totalmente restaurada, contra todo o prognóstico médico. A cura da alma precedeu a cura do corpo. Você tem um pedido de cura específico e urgente, que precisa ser manifestado o mais rápido possível? Coloque suas mãos sobre a tela e escreva a palavra que representa a sua dor. Câncer, dores, infertilidade, depressão. Padre Pio está orando por essa intenção. Padre Pio nos ensinou que a saúde do corpo é importante, mas a saúde da alma é eterna. Se Deus permite a doença, é para nos aproximar dele. Não peça apenas para a doença ir embora. Peça para ter a fé necessária para aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. O maior milagre de Padre Pio é a conversão. Ele transformou ateus em fervorosos católicos, pecadores em santos. O alerta sobre os últimos tempos. Embora Padre Pio não fosse um profeta no sentido bíblico, suas visões e conselhos tinham um peso escatológico. Ele via claramente os perigos que viriam sobre o mundo. Ele falava sobre a falta de fé que cobriria a Europa e se espalharia pelo mundo. A frieza espiritual, a indiferença ao pecado e o culto ao eu. Ele advertia sobre a perda do sentido do sagrado, especialmente na liturgia. O perigo, ele dizia, é que as pessoas se tornariam tão acostumadas ao conforto material que perderiam o apetite pelas coisas de Deus. Ele nos convida a ser grupos de oração, a se unir em pequenos grupos para rezar o terço e meditar sobre a palavra. Essa é a sua estratégia de defesa contra a aridez moderna. Você sente que a fé está enfraquecendo no seu país, na sua comunidade? Você está disposto a ser uma luz nesta escuridão? Comente: "Eu sou um grupo de oração. Minha casa é um santuário." Padre Pio nos garantiu que, apesar das tribulações, o triunfo final será de Cristo. Mas precisamos ser soldados ativos nesta batalha. Não seja um católico morno. Não seja um católico de feriado. Padre Pio nos chama a uma vida radicalmente entregue a Deus. Olhe para o céu. Olhe para a cruz. Olhe para o seu coração. O que precisa ser mudado hoje? Não adie. A intercessão de Padre Pio está ativa. Agora, mas exige a sua permissão, a sua entrega total. Ele está à espera de um coração humilde e obediente para operar o milagre que você tanto clama. Receba a bênção de Padre Pio e continue a rezar o terço com fervor. O segredo da sua força interior. Muitas vezes, as pessoas perguntavam a Padre Pio como ele conseguia suportar as dores físicas, as perseguições do clero e os ataques demoníacos sem sucumbir ao desespero. Ele revelou que sua força vinha de uma única fonte inesgotável, a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Padre Pio tinha uma devoção profunda e inabalável à Virgem Maria.
Ele via nela o modelo de obediência e a única capaz de esmagar a cabeça da serpente. Ele rezava o terço incessantemente. Para ele, o terço não era apenas uma oração. Era uma conversa íntima e um ato de guerra espiritual. Ele dizia: amai a Virgem Maria e fazei-a amar. Recitai sempre o terço. Ele sabia que quando invocamos a Mãe, ela corre em nosso auxílio e silencia o inimigo. Você tem medo das tentações que te assediam diariamente? Ou sente que não tem forças para resistir ao pecado que mais te atormenta? Invoque o poder da Mãe de Deus. Escreva agora nos comentários com fervor: minha Mãe, eu me entrego totalmente a ti, esconde-me em teu manto sagrado. Houve um momento em que Padre Pio estava particularmente abatido por uma doença grave. Ele se sentia abandonado. Nessa hora de extrema fraqueza, Nossa Senhora lhe apareceu, não apenas para confortá-lo, mas para lembrá-lo da missão. O sofrimento dele era o resgate de almas. Ela o encorajou, e a partir daquele momento a dor continuou, mas a sua alma estava renovada com uma força sobrenatural. Quando as provações vierem, e elas virão, você deve correr para o colo da Mãe. Ela é o refúgio seguro em meio à tempestade do mundo. Padre Pio nos ensina que não podemos lutar as batalhas sozinhos. Precisamos da intercessão da Rainha dos Anjos para vencer os inimigos visíveis e invisíveis. O alerta contra a frieza. O maior perigo do nosso tempo, segundo os ensinamentos de Padre Pio, não é o ateísmo declarado, mas a frieza espiritual, a indiferença. É o católico que vai à missa por obrigação, que não se confessa há meses, que tem medo de rezar em público. Essa tibieza, mornidão, é o que mais entristece o coração de Jesus. Padre Pio era radicalmente contra a mediocridade espiritual. Ele queria santos, não apenas pessoas boas. Ele falava com dureza no confessionário quando via que as pessoas estavam brincando com a salvação eterna de suas almas. Ele nos chama a um fervor renovado, a uma vida de oração constante, a atos de caridade que realmente custam. Se você sente que sua fé está morna e você precisa de um fogo novo no seu coração para viver a radicalidade do Evangelho, comente agora: acende em mim o fogo do Espírito Santo, Padre Pio. A santidade não é para os poucos. É o chamado universal de Deus para todos nós. Padre Pio provou isso vivendo no meio do mundo, recebendo milhares de pessoas. Ele mostrou que a maior penitência não é usar cilício, mas amar o próximo que nos irrita, perdoar a injustiça que nos feriu profundamente e buscar a face de Deus na rotina diária. O caminho da santidade é o caminho da cruz, mas é pavimentado pela misericórdia e iluminado pela intercessão dos santos. Não se contente com menos. Padre Pio espera que você seja um gigante na fé. O legado da misericórdia. Para fechar esta profunda reflexão, lembremo-nos do coração de tudo o que Padre Pio fez. A misericórdia. Ele era rígido com o pecado, mas infinitamente amoroso com o pecador. Ele podia ser duro no confessionário para despertar a alma, mas essa dureza era um ato de caridade profunda. Ele passava horas após a confissão orando e chorando pelos pecados que ouvia. Ele absorvia a dor da alma, para que o pecador pudesse ser perdoado. A sua vida é um testemunho de que a misericórdia de Deus é real, palpável e está disponível agora, para você. Você está pronto para abandonar aquele pecado que insiste em te arrastar para o fundo? Padre Pio te espera. Se você está determinado a recomeçar sua vida hoje, a se levantar e a buscar a confissão, comente: eu aceito a misericórdia. Eu recuso o pecado. Que a intercessão poderosa deste santo de fogo e fé nos proteja do mal, nos guie nas tribulações financeiras e cure as feridas mais profundas de nossa alma. Que a bênção de Padre Pio esteja sobre você e sobre a sua casa. Amém. O segredo final, meus irmãos, é este: a luta nunca é nossa. Ela é de Deus. E Deus, através da intercessão poderosa de Padre Pio, já garantiu a nossa vitória. Não importa o tamanho da sua dor, ou a ferida que você carrega neste momento. Padre Pio nunca fechou os ouvidos para os aflitos,
e ele não fechará para você. Sinta a presença dele agora, como um calor que te envolve, tirando o peso dos seus ombros. Você chegou até aqui porque o céu te chamou. Não foi coincidência. Foi a providência divina agindo para te mostrar que o período de provação está prestes a terminar. O inimigo pode ter tentado roubar sua paz, mas ele perdeu a batalha final. Sua fé é a armadura que o sangue de Cristo selou. Não há demônio, não há dívida, não há doença que possa resistir ao poder do nome de Jesus, invocado por São Pio de Pietrelcina. Você está sentindo essa paz renovada? Essa certeza de que a cura e a providência estão a caminho? Se você está com um familiar doente ou sentindo a opressão da tristeza te sufocar, eu te peço, coloque agora nos comentários: eu confio na misericórdia de Padre Pio. Esta é a nossa chance de selar um pacto de confiança com o céu. Padre Pio prometeu: eu estarei na porta do paraíso e só entrarei quando o último dos meus filhos tiver entrado. Você é um desses filhos. E você será assistido. Lembre-se da palavra que ele deixou. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a porta de entrada para a dúvida, e a dúvida paralisa a ação de Deus em sua vida. Feche essa porta hoje. Nós vamos agora fazer uma oração final, muito forte. Esta é a oração da entrega total. Se você sentiu a força desta intercessão e conhece alguém que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem de esperança, compartilhe agora no seu grupo de família. Seja você o anjo que leva a libertação para outra vida. Feche seus olhos por um momento e repita comigo: Padre Pio, tu que conheceste o sofrimento e a misericórdia, tu que foste marcado no corpo e na alma pelo amor a Jesus Cristo, nós nos ajoelhamos espiritualmente diante de ti, neste momento de conclusão e esperança. Intercede por nós, ó Pai de Deus, para que toda a angústia seja dissolvida, toda a enfermidade seja arrancada pela raiz e toda a necessidade financeira seja suprida pela providência que nunca falha. Que o mal que nos cerca não nos veja, que a inveja não nos toque, que o desespero seja banido para sempre de nossa casa. Pedimos a intercessão específica de Padre Pio por esta família, por esta vida que assistiu até o fim, buscando a verdade e a libertação. Que a sua mão, marcada pelos estigmas de Cristo, toque nossa testa e nos abençoe. Que a sua capa nos envolva contra todos os perigos visíveis e invisíveis. Que a graça de vivermos em santidade e confiança seja derramada sobre nós agora. Receba, meu irmão, minha irmã, o conforto final que o céu te envia. Saiba que a sua oração foi ouvida. O sacrifício de Padre Pio na terra valida a sua súplica no céu. Se você crê que a providência está instalada na sua vida, comente agora pela última vez: minha vida está blindada por Padre Pio. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre você uma chuva de bênçãos que dure a semana inteira. Sua vitória é garantida. Amém.